O Davi Alcolumbre está tentando derrotar o presidente Lula mais uma vez, só que o Lula já conseguiu encontrar a solução para conseguir aprovar definitivamente o fim da escala 6x1 ainda antes dessa eleição e também conseguir derrubar todas as pautas bombas que o Davi Alcolumbre está aprovando no Senado. Olha, fica até o final para você entender tudo dos mínimos detalhes e já começar a sua sexta-feira feliz. Não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? É o seguinte, meus amigos, o motivo para o Davi Alcolumbre não querer aprovar o fim da escala 6x1 não é somente porque ele não vai concorrer à reeleição esse ano e o seu mandato vai até 2030 não, tá? É também por isso, mas é porque ele não quer dar capital político para que o Lula seja reeleito. E por que ele não quer que o Lula seja reeleito? Por isso daqui, porque ele tem medo de ir pra cadeia. E ele sabe que somente o Flávio Bolsonaro sendo eleito é que vai impedir dele ir pra cadeia. Porque segundo a revista Veja, essa última proposta de delação premiada do Daniel Vocaro, ele alegou que tem como comprovar que ele repassou 155 milhões de dólares para o Davi Alcolumbre. O valor teria sido pago em troca de apoio a uma demanda de interesse do Banco Master. A operação, ainda conforme o relato atribuído a Vocaro, teria sido intermediada por Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vocaro. E o valor teria sido depositado em uma conta secreta no exterior. Não esqueça que Alcolumbre indicou o presidente do Fundo de Previdência Privada dos Servidores do Amapá e foi esse também um dos fundos de previdência que mais botou dinheiro no mar. E aí o Davi Alcolumbre fez com Lula o mesmo que Eduardo Cunha fez com a Dilma. Chamou o Lula para conversa e diga: você vai me proteger dessas investigações? E o Lula disse não. E aí pronto, ele rasgou a parceria que ele tinha com o Lula e está investindo todas as fichas no Flávio. E não só ele está investindo todas as fichas no Flávio, como o próprio Daniel Vocaro, porque a expectativa do Daniel Vocaro não vai delatar de verdade ninguém importante até o Flávio ser eleito, porque o Flávio sendo eleito, ele vai interferir nessa investigação, interferir na PF, como o Bolsonaro fez, e livrar o Daniel Vocaro. Vai conseguir soltar ele e ele deve fugir para algum canto. Inclusive, o Paulo Figueiredo gravou um vídeo hoje dizendo que é inadmissível o Daniel Vocaro estar preso. Abre aspas para ele: eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal. Se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você vai se defender contra o quê? É como o Daniel Vocaro não delata pra valer ninguém, fica só com esse miúdo, com esse disse-me-disse, olha, tem tal coisa ali, mas não apresenta nada de novo e nenhuma prova concreta. A Polícia Federal hoje recusou mais essa proposta de delação do Vocaro. E aí, diante desse suposto envolvimento do Davi Alcolumbre com o escândalo do Banco Master, resta fazer o quê? Tornar difícil o caminho do presidente Lula para ele ser reeleito. Tanto através das pautas bombas, que eu vou já te explicar, como também do fim da escala 6x1, que ele simplesmente não deu andamento. Inclusive, ele tinha uma reunião com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar. O senador Otto Alencar já estava no voo, indo para Brasília para se reunir com o Davi Alcolumbre, e ele simplesmente cancelou essa reunião de última hora. E com isso, a PEC, pelo fim da escala 6x1, segue totalmente paralisada no Senado, enquanto ele está tentando aprovar a PEC do Flávio Bolsonaro, onde o trabalhador vai passar a ganhar apenas por hora. E ele diz que só vai levar essa PEC adiante se o Lula aceitar se reunir com ele, e o Lula não quer conversa com ele. Porque provavelmente ele quer tentar emparedar o Lula mais uma vez para forçar o Lula a querer protegê-lo dessa investigação. E aí o que o Lula fez? Vocês lembram que quando a PEC estava na Câmara dos Deputados e estava tendo dificuldade para aprovar, o Lula enviou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei em regime de urgência? Pois bem, esse projeto de lei em regime de urgência ainda está lá na Câmara dos Deputados, e enquanto esse projeto de lei em regime de urgência pelo fim da escala 6x1 não for votado lá na Câmara dos Deputados, nada poderá ser votado. Aí Hugo Mota pediu para o Lula retirar a urgência desse projeto, o Lula não tirou, e só restou a Hugo Mota votar esse projeto agora na terça-feira. Ou seja, tudo que foi aprovado da PEC do fim da escala 6x1 será aprovado na terça-feira nesse projeto. Aí depois disso o projeto vai lá para o Senado, e se o Senado não votar esse projeto, todas as pautas do Senado ficarão paralisadas. Ou seja, o Davi Alcolumbre será obrigado a votar o projeto do governo Lula pelo fim da escala 6x1. O homem não brinca em serviço não, viu? E comer muito feijão com arroz, Davi Alcolumbre, para tu tentar conseguir passar a perna no Lula. Olha o Ciro Nogueira, que disse pro mercado financeiro que ia sangrar o governo Lula até o final, ele não conseguir ser reeleito, onde o Ciro Nogueira está hoje, passando por busca e apreensão de investigação do Banco Master. Em breve poderá ser você. E aí tem as famosas pautas bombas. Qual o objetivo do Davi Alcolumbre em aprovar essas pautas bombas? Além de quebrar o caixa do governo, é tentar constranger o presidente Lula em ano eleitoral, onde o governo Lula se recusará a aprovar essas pautas bombas, que trará benefícios para alguns entes da sociedade, mas que causará um grande prejuízo aos cofres públicos. Só para você ter ideia, essas pautas bombas podem gerar um impacto superior a 2 trilhões de reais nas contas públicas. Entre essas pautas bombas, a gente tem a renegociação de dívida do agronegócio, que já é podre de rico, cheio de subsídio do governo federal. Tem também a aposentadoria integral para os agentes de saúde,
saúde, tem também a elevação do piso salarial para médicos e dentistas e a ampliação da isenção tributária para as igrejas. Só que ele não contava com dois personagens, o Hugo Mota, que não se comprometeu em aprovar essas pautas bombas na Câmara, porque o Hugo Mota precisa dos votos dos eleitores do Lula, e o STF, que o próprio Gilmar Mendes já falou na internet que pode ser inconstitucional e que será derrubado no STF. Porque ele diz que a lei de responsabilidade fiscal não permite você conceder nenhum tipo de benefício sem mostrar uma fonte arrecadatória que vá cobrir aquela concessão de benefício. E tem mais, os ministros do STF estão entendendo, interpretando essa atitude do Davi Alcolumbre não só com a expectativa de lascar o governo Lula não, mas também de afrontar o STF. É como se o Alcolumbre dissesse para o STF, ó, se prepara, porque ano que vem eu vou estar junto com os bolsonaristas e se vocês não rezarem na minha cartilha, vocês serão impeachmentados. E o STF não quer demonstrar fraqueza. O governo Lula já disse que se por acaso o Hugo Mota aprovar essas pautas bombas, o governo Lula, além de vetar, vai recorrer no STF. O Daniel Porcaro ficou revoltado porque o André Mendonça tirou a tornozeleira eletrônica do pé do irmão do Ciro Nogueira e permitiu que o Ciro Nogueira voltasse a ter contato com o irmão dele, que também é investigado. E aí o Daniel Porcaro voltou atrás e afirmou nessa última proposta de delação que sim, que pagou propina para o Ciro Nogueira. O Daniel Porcaro também delatou o Antônio Rueda, presidente do União Brasil. O Antônio Rueda foi o cara que nomeou todo mundo lá na Rio Previdência, que pegou o dinheiro dos servidores do Rio e deu pro Banco Master. E é isso, meus amigos. A luta é grande, os inimigos são muitos, mas para quem tem uma causa nobre, abençoada por Deus, como o presidente Lula, Deus está sempre abrindo as portas para ele. E a vitória sempre chegará.